Olá, ouvintes nos quatro tempos. Saudações, seres nas 10 direções. Eu sou a Gabi, de Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu sou o Zion, de Colatina, Espírito Santo. E você está no podcast Vida de Leigo. Roda a vinheta. Vida de leigo. Porque se todo mundo for monge, como é que as pessoas vão nascer? Amigo Ormando, muito prazer estar com você aqui nesse nosso primeiro episódio de Vida de Leigo. Vamos explicar para a galera o que é leigo? Qual é a definição de leigo no budismo? Fala para gente. Om Mani Padme Hum, Gabi, todas as pessoas que estão escutando, uma alegria estar aqui com vocês. Qualquer momento que você esteja aí, aqui com a gente, nesse tempo virtual gravado. E, amiga Gabi, leigo no budismo tem um significado diferente de leigo como a gente conhece na língua portuguesa. Na língua portuguesa, leigo é uma pessoa que não conhece muito sobre aquele assunto, né? Tipo, eu sou leigo em costura, não sei sobre aquilo. Mas, já no budismo, essa palavra é usada para as pessoas que não são monges ou monjas. Então, às vezes, amiga, tem gente que nem sabe que, por exemplo, uma pessoa pode ser lama sem ser monge. Eu estava conversando realmente com uma amiga minha, aí eu falei, né, que o Lama Padma Santen é um leigo, ele não é um monge. Aí ela falou, nossa, nem sabia que a pessoa podia ser lama sem ser monge. É o meu caso, eu não Então, sabia também. viu? Eu acho que também, tipo assim, antes de saber, eu também não sabia. A gente tem muito essa conexão, acho, do budismo com os monges, né? Porque o Buda foi um monge, Dalai Lama é um monge, muitos grandes mestres e mestras são e foram monges e monjas, e ainda bem que existem os monges e monjas, né? Que focam principalmente no Dharma, enquanto que leigos e leigas, eles podem ter família, filhos e filhas, precisam ter trabalhos fora do monastério, e aí acabam tendo que dividir o tempo da vida entre várias outras coisas também, né? Eu confesso, amigo, que eu fiquei surpresíssima quando eu aprendi que lamas eram leigos, alguns, né? Nem todos, mas os lamas que eu conheço, por exemplo, né? Que eu acompanho mais de perto, eram leigos exatamente por causa dessa questão da dedicação integral. Porque os lamas que eu acompanho de perto, por exemplo, eles são pessoas que têm essa dedicação integral. É praticamente uma vida monástica que eles levam, né? No sentido de que vivem 24 horas do dia deles dedicando-se ao Dharma, aos ensinamentos, mas não têm vida monástica. Então, isso realmente foi para mim foi surpreendente, é muito interessante. As pessoas como os lamas, que o trabalho deles é ensinar o Dharma, aí são leigos que estão mais tempo conectados ao Dharma, porque o trabalho deles é isso. Mas se o trabalho do leigo for ser vendedor, né, o psicóloga, outra coisa, ela vai estar conectada com o Dharma, assim, no jeito de agir, se portar no mundo, se relacionar com as pessoas, mas não vai estar naquele momento estudando Dharma ou ensinando de um jeito, falando dos sutras, né, como os lamas ensinam, né? Bom, então explica para a gente, então, de onde surgiu essa ideia desse podcast Vida de Leigo? Olha, você lembra exatamente? Porque o que eu lembro foi assim, né? Uma tarde, conversando com a amiga Gabriela pelo Telegram, contando piada, falando alguma coisa engraçada, assim, com bom humor, a gente sempre gosta. E no final eu falei, o podcast Vida de Leigo! E como é que foi que você me respondeu, amiga? Não lembro exatamente, mas com certeza eu achei a ideia maravilhosa, porque igual eu não sabia que leigos e monges
lamas podiam ser leigos e não ter vida monástica, eu acredito que várias pessoas não conheçam também como é que funciona essa vida de leigos no budismo. Então, eu achei a ideia fascinante. Te dei uma força. Vamos fazer! E aí foi sendo divertido, estamos aqui agora. Começamos a conversar e pensar como seria legal apresentar. Sempre tendo em mente isso, que a gente vai falar de assuntos sérios, mas com leveza, bom humor, né? Porque o Dharma, ele é muito sério. A gente não está brincando com o Dharma, a gente não está querendo fazer algo zoeira. Mas sim, como o Lama Padma, já que nós estamos falando de leigos, lamas leigos, que foi o primeiro assunto desse podcast de hoje, como o Lama Padmasambhava costuma falar, vamos sorrir, gente, vamos sorrir. É liberação pelo riso. Exatamente, liberação pelo riso. Então, no nosso primeiro episódio, vamos falar do Lama Leigo, que nos uniu, né? Que proporcionou a nossa amizade. Sobre quem que a gente vai falar? Bom, nesse primeiro episódio, vamos falar sobre o Lama Padmasambhava. Então, roda a vinheta. Vida de mestre. Gente como a gente, só que com mais sabedoria. Nascido em 24 de janeiro de 1949, na cidade de Porto Alegre, Alfredo Avellini, hoje conhecido como Lama Padmasambhava, fez faculdade e mestrado em Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi professor nessa universidade de 1969 até 1994, onde dedicou-se especialmente ao exame da física quântica, teoria na qual encontrou afinidade com o pensamento budista. No início dos anos 80, intensificou seu interesse pelo budismo e, em 1986, fundou o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, também conhecido como SEB. Em 1993, foi aceito como discípulo pelo mestre tibetano Shagdu Tulku Rinpoche, e em 1996 foi ordenado Lama, título que significa líder, sacerdote e professor. Em Viamão, no Rio Grande do Sul, onde reside, está situada a sede do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, o SEB, entidade que dirige. Este texto foi retirado do site seb.org.br. Om Mani Padme Hum, Lama! Muito obrigada por todos os ensinamentos. É isso aí. Obrigada mesmo. Obrigada por essa sua dedicação, pela sua maneira de ensinar a gente, que é tão agradável, bem-humorada, ao mesmo tempo que é séria, ela é leve. Obrigada por tudo. Conta pra gente então, Armando, já que a gente está comentando sobre o Lama Padmasambhava hoje, você lembra a primeira vez que você viu o Lama ou ouviu o Lama? Qual foi o seu primeiro contato com o Lama Padmasambhava? Meu primeiro contato com o Lama foi através de um livro dele, chamado Mandala do Lótus. Aí eu li o livro, achei muito interessante. Mas como que o livro foi parar na sua mão? Foi assim. Através do site do Gustavo Gitt, que é um escritor, autor, eu vi que existia o site do SEB. Aí no site do SEB tem algumas transcrições lá de ensinamentos do Lama. Aí eu comecei a ler, isso foi em 2014. Comecei a ler a transcrição dos ensinamentos que tinha no site e vi que tinha os livros. Aí eu escolhi esse livro, Mandala do Lótus, comprei ele e li. E depois que eu li, eu entrei no site de novo e aí eu vi que tinha um canal no YouTube. Só que naquela época eu ainda achava assim, não, mas o livro é mais sábio, o livro é um livro, aprender lendo é aprender de verdade. E aí eu comecei a escutar as palestras no YouTube. E além de ter me aproximado do budismo, escutar as palestras do Lama me aproximou de aprender ouvindo. Então, depois de escutar ele assim, começar a escutar ele, comecei a escutar palestras de diferentes assuntos, assim, entrevistas. Então, além de tudo, agradeço isso também. E você, amiga, como é que foi?
Eu agradeço ao Google e ao algoritmo. Bom, foi assim. é, eu estava indo. Eu sou bem recente, né, na prática. Sou um baby Buddhist e durante a pandemia, logo no início da pandemia, em 2020, eu estava querendo. Eu comecei a. É uma longa história. Não vou cansar nossos ouvintes com a história, não. Mas uma coisa foi levando a outra. Eu fui procurar uma terapia, essa terapia me levou até yoga, a yoga me levou ao reiki, e através do reiki eu conheci o budismo, né? Porque o tipo de reiki que eu aprendi, que é o método Sui, ele foi ensinado por um praticante budista, e eu fiquei muito curiosa sobre budismo, o que é budismo? Que interessante. E aí eu entrei no Google e fui lá pesquisar o que era budismo, quem era esse Buda, né? E aí eu fiquei encantada quando eu li na Wikipédia, cara. Eu li na Wikipédia, velho, sobre as 4 nobres verdades. Parecia que caiu um tijolo na minha cabeça. Eu falei, gente, que coisa incrível! Isso é perfeito! Sabe quando a coisa faz total sentido? Aí eu li sobre o Nobre Caminho Óculo e falei, nossa, que incrível! É isso, é tão simples, que maravilhoso! Aí eu falei, eu tenho que descobrir mais sobre esse tal de budismo. E aí eu fui assistir uma palestra, falando mais uma vez de algoritmos e YouTube, né? Eu fui assistir uma palestra de Nova Acrópole, porque eu tinha um colega da turma de Reiki, que era aluno de Nova Acrópole, e eu fiquei curiosa, que Nova Acrópole é essa? Que coisa é essa? E aí eu assisti uma palestra da professora Lucielena Galvão sobre budismo. Eu fiquei encantada, falei, nossa, olha que maneiro, aquele cara que eu li na Wikipédia, que falou aqueles negócios que fizeram total sentido. Agora eu estou ouvindo uma palestra sobre ele num outro canal que me foi indicado, e tudo bate, que incrível. Vou pesquisar. Aí entrei no Google lá, budismo, aí botei budismo na minha cidade, né? E apareceu o SEB. E aí eu entrei no grupo do WhatsApp do SEB e apareceu lá, prática de acolhimento. E aí eu fiz a primeira meditação com a Sangha do SEB da minha cidade. Fiquei encantada, né? Depois da meditação, a galera da Sangha dando ensinamento. E aí eles começaram a estudar trechinhos do livro do Lama. E eu fiquei encantada. Falei, pô, esse Lama, esse cara é legal, eu preciso conhecer esse cara. E eu fiz igual você. Fui no YouTube. Não, aí eles divulgaram uma palestra do Lama, me inscrevi na palestra, falei, vou assistir. Aí fui no YouTube no dia, lá toda emocionada, assisti a primeira palestra do Lama e eu fiquei, uau! Sabe quando no filme Matrix o pessoal pede o telefonista lá para fazer um download de um programa na mente deles? Eu tive a mesma sensação, era uma palestra sobre terra pura. Eu não entendi nada, mas a sensação que eu tinha é que eu tinha feito um download em mim, que aquilo tudo era como se eu estivesse recordando algo que eu já soubesse, mas não lembrava. Fiquei encantada e de lá para cá estamos aí colado no Lama, porque cola no Lama que fica bom. Lama sensacional, de grande bondade e sabedoria. Isso aí, muito obrigada mesmo. Então, já que estamos falando do Lama, vamos para o nosso momento Dharmarte. Dharmarte. Inspirações vazias. E também luminosas. Buscando o ponto último, Lama Padmasambhava, que foi publicado no livro Roda da Vida pela editora Peirópolis. Abra os olhos devagar e veja. A realidade Vajra inteira diante de você. Respire devagar, sem esforço. Nada a ser sustentado, nada a ser criado ou visto. Naturalmente presente. Apenas veja, suavemente. Quando se perder, é na realidade Vajra que estará. Não há 2 lugares, apenas esse, sem esforço, mandala natural. Veja. Corpo, energia,
mente, paisagem, mandala, céu. Natureza Vajra tudo abarca, sem esforço, sem tempo. Não é necessário obter algo, nem fixar-se. Veja! O deslocar-se causal, por dentro da presença Vajra, torna existente o que é apenas Vajra. Contemple isso. O deslocar-se causal é o deslocar-se Vajra. Não há como perder-se. Ainda assim, surge um mundo com significado causal. Fixado a isso, operamos a realidade Vajra e não vemos seus atributos completos e perdemos a capacidade de ver Vajra. Nem um, nem outro, nem entre ou meio. Natureza primordial, Guru absoluto, mãe do Sansara Vajra, mãe do Nirvana Vajra. Nada a fazer. Não perca o espetáculo. Bom, então depois desse momento super inspirador, que, gente, olha, não sintam-se desencorajados, viu? Às vezes a gente não entende de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Vai ouvindo, uma hora o negócio encaixa. Isso aí, pessoal. Não desistam. Lama faz umas piadas de vez em quando, as piadas pelo menos a gente entende. Dá umas Exatamente. risadas. E dizem que rir melhora o sono. Quem ri dorme melhor. Então, no mínimo, você vai dormir melhor. E também das 6 perfeições budistas que a gente procura se motivar para poder praticar diariamente, 2 delas são paciência e perseverança. Então, é o que eu recomendo nesse momento. Se a gente não entendeu de primeira os ensinamentos, vai com paciência com você mesmo e persevera, uma hora a gente entende. E por falar em gente inspiradora, o nosso próximo quadro agora é sobre um cara chamado Vimalakirti. Ô, Manda, o que você pode falar para a gente sobre o Vimalakirti? Olha, gente, o que eu posso falar sobre o Vimalakirti é que palavras não alcançam a glória imaculada desse ser, né? Um ser incrível que está descrito dentro dos sutras budistas, né? O Sutra de Vimalakirti faz parte do Buda Dharma e é um sutra conhecido assim em tibetano, em chinês. Nós vamos apresentar ele para vocês através de trechos desse sutra. Cada programa vai ser um pedacinho e espero que todos se divirtam muito. Beleza, então Vimalakirti foi como o Ormando já explicou, né, está nos Sutras do Buda, foi um leigo muito especial, né, que alcançou assim, o entendimento mais sublime, mais supremo. Roda a vinheta. Pérolas de Vimalakirti. Um Bodhisattva que era leigo. Naquela época, vivia em Vaisali um rico homem de nome Vimalakirti. Ele havia realizado muitas ações positivas em vidas anteriores e conhecia a verdade de que as coisas nem nascem nem morrem. Dominando todos os ensinamentos, ele era capaz de refutar as visões errôneas. Ele honrava o voto de salvar os outros, conhecia suas mentes e guiava-os para o verdadeiramente nobre ensinamento. Ele havia satisfeito completamente a mente do Buda e era altamente considerado por todos. Ele oferecia generosamente para os pobres de sua grande riqueza, observava os preceitos, era perseverante, sempre suprimia sua raiva, esforçava-se constantemente e disciplinava sua mente para desenvolver concentração. Sua brilhante sabedoria iluminava as mentes obscurecidas dos ignorantes. Mesmo vivendo uma vida secular, ele não estava apegado às coisas mundanas. Apesar de ter esposa e filhos,
ele nunca era arrastado pelas paixões humanas. Apesar de ser servido por muitas pessoas, ele não se afastava do estado de tranquilidade em isolamento. Apesar de vestir roupas finas, de acordo com seu status, ele nunca perdia sua personalidade natural. Mesmo consumindo quaisquer tipos de comida, sua mente apreciava profundamente o sabor do Dharma. Em suas relações com os outros, ele visitava os lugares de prazer, mas guiava as pessoas desses lugares para os ensinamentos corretos. Ele ouvia os ensinamentos não budistas, porém nunca perdia sua fé verdadeira. Ele lia livros mundanos, mas desfrutava o verdadeiro Dharma. Às vezes, ele se envolvia na administração do Estado para oferecer paz ao povo. Ao entrar em escolas, ele ensinava aos jovens o verdadeiro Dharma. Quando visitava locais de prazer ou entrava em tavernas, ele utilizava tal oportunidade para ensinar os males da luxúria e a importância de possuir uma firme determinação. Ao se misturar com pessoas ricas e mercadores, ele ensinava que o Dharma e as ações positivas eram mais preciosas que as riquezas. Ele enfatizava a importância da perseverança para os reis que confiavam em seu poder e a importância de descartar a arrogância para os sacerdotes e monges que tendiam a ser orgulhosos. Para as pessoas em geral, ele enfatizava a importância da verdadeira felicidade, ao invés de buscarem o caminho dos lucros imediatos. Vimalakirti, altamente respeitado como o professor de sua era, encontrava-se doente em sua cama. Pessoas de todas as direções vieram visitá-lo. O que será que acontece com Vimalakirti no próximo episódio? Estamos chegando, então, ao final do primeiro episódio do Vida de Leigo. Sim, e o que mais que a gente pode esperar para o próximo episódio, amigo? Bom, no próximo episódio vamos falar da vida de uma mestra, né? Já que nesse episódio tivemos um mestre, o Lama Padmasanta, e no próximo será uma mestra. Oba, legal! Olha a representatividade chegando aí, gostei, hein? Curti. Quando tiver mestres e mestras não binários, trans, a gente fala deles também. Exatamente. Equanimidade, um dos nossos pilares, né? Todos os seres têm a natureza de Buda. Exatamente. É isso aí, gente. Muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, mandem comentários, mandem sugestões. Falem para a gente quais os mestres sobre os quais vocês gostariam de ouvir. Mandem artes. Mandem artes. Isso aí, pessoal. Muito legal ter estado aqui com vocês. Espero que tenham gostado. E nos vemos no próximo episódio. Om Mani Padme Hum. Beijão, pessoal. Até a próxima. Vida de Leigo.